Olá, prazer em reencontrá-los, eu continuo sendo o Zé Renato. A minha conversa hoje, ela parte da premissa de reflexões feitas por Zygmunt Bauman, que nesse momento é o cara. É alguém bastante lido, comentado, retomado, enfim, citado, muitas vezes citado sem ser lido, outras vezes nem citado nem lido, mas falado, enfim. É o cara. É o nome do momento. Mas Bauman é alguém cuja reflexão, cuja temática está um pouco antes, bem atrás, para falar a verdade. Uma questão que demanda a reflexão do Bauman, nós já encontramos no Manifesto do Partido Comunista, com Marx e Engels, numa frase genial que textualmente diz o seguinte: tudo que é sólido se desmancha no ar. Frase que foi retomada como título de uma obra do grande Marshall Berman, que publicou no final dos anos 80 uma obra exatamente com esse título, fazendo uma belíssima análise da modernidade. Berman, infelizmente, há pouco tempo atrás faleceu. Para eu começar a explanar, para eu começar a falar um pouco sobre isso, eu vou principalmente me apegar ao historiador inglês Eric John Hobsbawm, em particular na sua obra Era dos Extremos. Quer dizer, essa questão, o conceito do Bauman de modernidade líquida, ele usa sempre o conceito líquido, né? No sentido de ser algo que se dilui facilmente, né? O que é exatamente isso? Eu entendo que isso está inserido dentro de um contexto, de um conceito absolutamente genérico, chamado pós-modernidade, né? Pós-modernidade, por mais absurdo que pareça, a definição mais precisa que eu li foi a do professor Jair Ferreira dos Santos, professor da Universidade Federal Fluminense, que escreveu para a antiga coleção Primeiros Passos da Brasiliense, o livro cujo título é O que é Pós-Modernidade. Ele começa dizendo o seguinte: pós-modernidade é uma passeata de freiras pedindo a legalização do aborto. Que é coisa mais absurda do que isso? Ou, por exemplo, como pós-modernidade, nós podemos citar, e eu convido vocês a assistirem, a um filme do Jim Jarmusch chamado The Stranger Than Paradise, Estranhos no Paraíso. O filme é em branco e preto, e ele fala sobre muitas coisas sem falar praticamente sem absolutamente nada. Então, o que é essa pós-modernidade? O que é isso? O que é essa questão líquida? Por que as coisas estão assim, tão voláteis, né? Retomando o meu querido Hobsbawm, ele chama atenção para o seguinte: mesmo antes do desmonte daquilo que ele conceitua como socialismo real existente, quer dizer, mesmo antes do final da Guerra Fria, mas no momento em que ela começa a se encaminhar para o seu eclipse, já há um espectro que ronda o mundo, que é aquilo que mais tarde passou a ser chamado de globalização, né? Em 1979, Margaret Thatcher é eleita, é indicada, né? Primeira-ministra na Inglaterra. Fica aqui a sugestão do belíssimo filme, genialmente protagonizado pela Meryl Streep, fazendo a Mad, né? Ela inicia uma política que mais tarde nós passamos a chamar de neoliberal, que de neo não tem absolutamente nada, é a mesma porcaria, o mesmo e velho maldito liberalismo lá do século XVII. E o que significa isso? Significa a desresponsabilização do Estado. O Estado abrir mão daquilo que deveria ser a sua tarefa, que é garantir a educação, a saúde, enfim, os direitos básicos de qualquer ser humano. E à medida em que o Estado abre mão das suas responsabilidades, elas são, entre aspas, transferidas para serem exploradas pela iniciativa privada. Quer dizer, um novo espectro começa a se construir no sentido de se criar uma gigantesca massa de excluídos.
Esse é um ponto. O outro ponto que não podemos nos esquecer. Em 1978, morreu o Papa João Paulo I. É indicado como novo Papa Karol Wojtyła, polonês. O primeiro Papa polonês, pelo menos da nossa era, não sou especialista em assunto de igreja, pelo contrário, mas se eu não estou falando besteira, acho que é o primeiro Papa não italiano a ser indicado. Ah, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Você está louco? Não. A Polônia é um país fervorosamente católico, que naquele momento se encontrava no socialismo real existente, ou seja, uma ditadura sanguinária com o rótulo de socialismo. Um Papa polonês, a Polônia é um país católico, forçosamente também a igreja contribuía para disseminar a decadência desse dito regime que o Hobsbawm chama de socialismo real existente. Não é à toa que em 1980 surge o sindicato chamado Solidariedade com Lech Wałęsa, que ali começa exatamente o fim do dito socialismo, né? Enganam-se aqueles que pensam que o socialismo acaba, entre aspas, quando cai o Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi uma mera consequência, a coisa começou a acabar ali. Espera aí que eu não estou ficando louco, eu já vou mostrar para você, já vou juntar os cacos aqui dessa exposição que eu propositalmente estou fazendo caótica. Uma outra coisa importante também, no meio disso tudo, né? A perda paulatina das garantias, das responsabilidades do Estado. O crescimento de um modelo de economia pautado na feroz especulação financeira. O capitalismo não é mais produtivo, o capitalismo é especulativo, né? Ele começa a abandonar investimentos que redundariam na geração de empregos para pura e simplesmente especular na Bolsa de Valores. Situação essa que ficou ainda mais volátil com a fibra óptica, com a internet, né? Então ficou muito mais fácil eu transitar para lá e para cá o meu dinheiro sem me preocupar com rapidez, com agilidade da fibra óptica, destruindo economias. Ao mesmo tempo, o que eu produzo com isso? Eu tiro completamente a autoridade e o poder do Estado. O capitalismo deixa de ter vínculos nacionais. Consequentemente, o conceito de nação vai embora. Hobsbawm brilhantemente chama isso de o fim dos ideais da Revolução Francesa, a saber, liberdade, igualdade e fraternidade. Esses conceitos tornam-se efetivamente vazios. Ora, pensemos aqui, ao final do século XX nós nos encontramos numa encruzilhada. Aquele maniqueísmo ideológico, capitalismo versus socialismo, socialismo versus capitalismo, acaba. Não existe mais uma questão ideológica. Acaba a Guerra Fria. Acabam os países que se auto-intitulavam socialistas. Quer dizer, não tem mais aparentemente um inimigo, o grande gênio do mal para lutar contra. Ao mesmo tempo nós assistimos um estado de bem-estar social se esfacelando na Inglaterra, senhora do mundo, né? Nós começamos a perceber esse espectro da globalização, da política neoliberal, rondar o Brasil, e agora é muito fácil, né? A história é brilhante por isso, nós podemos enxergar isso facilmente desde lá o maldito do Sarney, quando virou presidente daquela forma esdrúxula, né? Que a história ainda não oficial não nos contou, do assassinato do Tancredo Neves, né? Mas um dia isso constará nos livros didáticos, eu tenho certeza absoluta. E depois, com Fernandinho do Pó, né, mais conhecido como Fernando Collor de Mello, né, mais do que nunca se escancarou o neoliberalismo. Então, o mundo ficou atônito. E aqui eu quero aproveitar para chamar a atenção para uma coisa, quer dizer, não sou eu quem estou falando isso, quem sou eu? Quem já falou isso muito melhor foi o Ítalo Calvino. Todas as vezes que nós nos encontramos numa situação de desamparo intelectual, de absolutas dúvidas e, portanto, de medo, que é algo que acompanha o humano sempre, o que nós temos a fazer é nos voltarmos aos clássicos, ler os clássicos. Ítalo Calvino tem uma obra que diz: por que ler os clássicos? Porque eles são atemporais. São atemporais porque foram escritos por gênios.
E os gênios não escrevem para a sua época, escrevem para sempre. Então, a volta aos clássicos, ao velho Marx, né, permitiu que se pudesse começar a entender o que acontecia. Então nós nos encontramos num momento que passou a ser genericamente chamado de pós-modernidade, na seguinte situação: esfacelaram-se e inexistem hoje questões ideológicas. Esfacelaram-se os conceitos de Estado, que perderam completamente a sua autoridade, e nação. Nós não temos um inimigo visível. Nós não sabemos com quem lutar. Nós não conhecemos a cara dos responsáveis por essa disseminação da miséria no mundo, né? E essa é uma das grandes contradições, uma das grandes perversões do nosso tempo. Ao mesmo tempo em que alguns poucos cada vez mais se tornam bilionários, por outro lado, campeia a miséria e a exclusão na maioria dos continentes desse planeta, né? Há aqui um outro agravante, né? O esgotamento dos recursos naturais. Esse é um outro problema, né? E toda essa situação, ao meu ver, por isso aqui eu introduzo o Bauman, elas se tornam ainda mais voláteis, porque nós vivemos na velocidade da fibra óptica, na velocidade da internet. Tudo começa a ficar cada vez mais artificial. Eu estou falando aqui, nesse exato instante me veio à cabeça um outro filme do Francis Ford Coppola chamado One from Heart, do fundo do coração, onde tudo no filme é artificial. Tudo é artificial, cenário, atuações, discurso. Nós vivemos num mundo de completa artificialidade. Nós procuramos cada vez mais aquilo que é instantâneo, aquilo que é efêmero, portanto aquilo que não é real. Por isso cada vez mais nos sentimos seguros atrás de um computador, atrás de uma webcam, onde não precisamos e não devemos necessariamente ser quem nós somos, né? Se eu fosse fazer aqui uma leitura mais doente ainda, freudiana, eu diria o seguinte: é como se esfacelassem ego, id e superego. É a vitória do vazio. Tudo tem que ser pensado e medido em termos de espetacularização. Pô, uma chacina aqui de 5, isso não tem graça, eu não vou nem perder meu tempo de passar os olhos na manchete no jornal. Mataram só 5. Chacina que se preza tem que ter pelo menos 10. São Paulo, com uma cidade grande, tem que ter 20. Eu não vou perder meu tempo de ver. Diria uma notícia idiota como essa. Uma enchente que matou 2, tem graça? Enchente boa tem que matar 100. Né? Então, mas ao mesmo tempo, né, por isso que é surpreendente a humanidade, nós nos deparamos com algumas atitudes absolutamente inesperadas. Quando, por exemplo, nós assistimos atônitos uma demonstração plena de solidariedade, quando um grupo de pessoas, por iniciativa própria, autonomamente, resolve acudir uma outra numa situação de total desespero num trem, se não me falha a memória, na Austrália. Isso me põe a pensar numa coisa dita por Albert Camus. Existir é absurdo. Diante do absurdo que é a existência, só nos resta 2 possibilidades: ou o suicídio ou a revolta. Eu ainda acredito que devemos ficar com a revolta. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Continuem conosco, acesse a nossa página em bom português e estamos sempre juntos. Qualquer coisa é nós. Tchau, um abraço.